Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Ótimo! Hoje nós daremos sequência à correção do livro de português das páginas 105 a 109 e 113. Não deixe de fazer a correção, ok? Confio em vocês, meus amores. Acompanhem comigo na página 104 o texto que nós precisamos ler. Existem maneiras de chegar a conclusões científicas com base na observação como os fatos e fenômenos acontecem. É isso que as comunidades indígenas fazem há centenas de anos. Leia o texto a seguir e entenda. As fases da lua e sua influência no dia a dia. Então acompanhe com a sua professora. Imagine-se uma floresta à noite. Agora pense no céu e naquela figura enorme e brilhante que ilumina vagamente as folhas das árvores. Pronto! Você já entendeu porque a lua é o segundo astro que mais importante para os indígenas. Nada é mais atraente do que ela no céu. Ao observar a lua, os indígenas notaram que existe um ciclo lunar. Isso é, que ela passa por 4 diferentes fases, nova, crescente, cheia e minguante. E perceberam que de uma lua nova para outra, ou em uma lunação, há um espaço de tempo que se repete sempre. Ou seja, para 2 aparições consecutivas da mesma lua, se passam de 29 a 30 dias. Agora, adotaram esse período como uma importante unidade de tempo, um mês. A observação constante da natureza permitiu a eles saber, por exemplo, que na lua cheia os bichos ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, os indígenas aproveitam essa fase lunar para caçar. Eles perceberam ainda que a lua regula a vida marinha, embora não saibam exatamente como. Para eles, lua cheia é sinônimo de fartura de camarão, da mesma forma que a lua crescente ou minguante indica a abundância do peixe linguado do mar. Como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico, ou aquele que é deduzido a partir da repetição constante de fenômenos ou de certos fenômenos. Por muito tempo, os indígenas notaram que no período de na lua nova, há menos mosquitos, por exemplo. Logo, deduziram que esses insetos agem pouco na fase lunar. Isso é um conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Além do mais, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Legal, não é mesmo? Lá eles trocam experiências. Então, na página 105, perguntou assim: transcreva do texto os nomes das fases da lua. Então, nós temos nova, crescente, cheia e minguante. Muito bem. Quando a lua passa pela fase lua nova, quanto tempo leva para passar por outra fase novamente? Por essa mesma fase novamente? Ela demora de 29 a 30 dias, um mês. Ao realizar a observação da natureza, os indígenas puderam relacionar fatos diferentes. Relacione as colunas com a descoberta que eles fizeram. Então, 1 durante a lua cheia, 2 durante a lua crescente e 3 durante a lua nova. Existe muito linguado no mar. Foi durante a lua crescente, então número 2. Os animais ficam mais agitados durante a lua cheia, número 1. Há menos mosquitos durante a lua nova, número 3. E existem mais camarões durante a lua cheia, número 1. Muito bem. Você já conseguiu perceber por meio da observação como algum fato ocorre? Use esse espaço para registrar sua descoberta. Se você já fez isso, já fez uma descoberta, você vai relatar aqui para nós. E quando a gente retornar, a gente vai compartilhar as nossas ideias. Muito bem. Agora vamos falar de um assunto muito bacana e muito usado em português, que é a pontuação. Então acompanhe comigo a leitura desse texto, as fases da lua e a influência no dia a dia. Como vimos, o conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico ou aquele que é deduzido a partir da repetição constante de certos fenômenos. Por muito tempo, os indígenas notaram que no período de lua nova há menos mosquitos, por exemplo. Logo, deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar. Isso é um conhecimento empírico.
Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Além do mais, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Ótimo! Quais são os sinais de pontuação que aparecem nesse trecho do texto? Aparece o ponto de exclamação, aparece a vírgula, o ponto final e o ponto de interrogação. Muito bem. Quando lemos o texto em voz alta, nós pronunciamos esses sinais? Não. Nós não pronunciamos os sinais de pontuação. Agora releia o trecho. Falando em voz alta, onde existir um ponto, você vai falar o nome dele. Então preste atenção. Como os vimos, vírgula. O conhecimento dos indígenas é fruto de uma atenta observação da natureza, ponto. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico aquele que é deduzido a partir da repetição constante de certos fenômenos, ponto. Por mais tempo, vírgula, os indígenas notaram que no período da lua nova há menos mosquitos, vírgula, por exemplo, ponto. Logo, vírgula, deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar, ponto. Isso é um conhecimento empírico, exclamação. Cada criança indígena aprende a caçar, vírgula, a pescar, vírgula, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, vírgula, certo? Interrogação. Errado, exclamação. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos, exclamação. Além do mais, vírgula, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais, ponto. Não é assim que lemos um texto. Esses sinais de pontuação são utilizados somente quando escrevemos. Então, se usamos a pontuação somente na escrita, como indicamos esses sinais quando estamos falando? Através do quê? Da nossa pronúncia. Através do sinal, você tem uma entonação diferente na sua voz. Quando você está lendo um texto, encontra um ponto, o que você deve fazer? Você deve pausar, dar uma parada na leitura, porque é o ponto final. Os sinais de pontuação usados na escrita de um texto transmitem sentidos. Por isso, ao ler em voz alta um texto com sinais de pontuação, devemos tentar representar esses sentidos por meio de pausas na leitura e na entoação da sua voz. Ok. Leia os balões em voz alta e observe o sinal de pontuação que aparecem neles. Isso é conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Legal, não é mesmo? De acordo com a forma como a pergunta foi feita no balão amarelo, qual resposta uma pessoa espera? Certo ou errado? Seria o certo, porque no finalzinho aqui, ó, ela está conduzindo a pergunta. Ela fala assim, certo? Então significa que ela está esperando que você responda certo também. Muito bem. Então, ao usar a interrogação no balão amarelo, o autor queria fazer uma pergunta ou confirmar o que ele disse antes. Nesse caso aqui, ele quer confirmar, porque ele terminou com a palavrinha certo. Ele fez uma afirmação e queria que confirmasse essa afirmação para ele. Por isso que ele coloca a palavrinha certo no final. Depois, o autor usou a exclamação no balão azul para indicar o quê? Essa exclamação aqui. Alegria, admiração ou dor? No caso, uma admiração. Nesse caso aqui, nem alegria nem dor. No balão vermelho, temos a interrogação e a exclamação juntas. O que você acha desses dois pontos? Ao mesmo tempo, ele está perguntando e está admirado. Por isso que ele usou os dois juntos. Muito bem. Aí você tem aí os sinais de pontuação. O ponto final, quando a gente finaliza a frase. A vírgula, quando damos uma pausa na leitura. O ponto de exclamação, quando a gente tem uma surpresa, uma admiração. E o ponto de interrogação, quando nós fazemos uma pergunta. Muito bem. Elabore uma frase onde você vai usar o ponto final, onde você vai usar uma vírgula, onde você vai usar um ponto de exclamação e onde você vai usar um ponto de interrogação. Muito bem. Depois, o uso do é e do i. Você já teve dúvida ao escrever uma palavra perguntando-se se ela terminava com é ou i? Isso acontece porque algumas palavras que terminam com a letra e são pronunciadas como se tivessem a letra i. Quente, abacate, Haiti, abacaxi. Então, separe as sílabas dessas palavras. Quente, abacate, Haiti, abacaxi. Muito bem.
Qual a sílaba tônica delas? Quente é o quem. Abacate é o cá. Aiti. Aiti é o ti. Abacaxi é o xi. Depois, a sílaba tônica, ela terminada em E. No caso do quente e do abacate, ela é a penúltima. No caso do Haiti, 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 abacaxi é o xi. Então, aqui é o ti e o xi, é a última sílaba. Muito bem. Em alguns lugares do Brasil, quando uma palavra termina em E e não recebe acento, a letra E é pronunciada com som semelhante ao de I. Desse modo, quando tiver dúvida na escrita de palavras terminadas em E ou I, lembre-se, se a sílaba mais forte da palavra for a última, ela deve ser escrita com I. Abacaxi, Haiti, caqui, aqui, javali. Se a sílaba mais forte for a penúltima, ela deve ser escrita com E. Quente, pente, noite, chave, fase. Agora vamos testar o conhecimento. Peixe, nós vamos completar as palavras com E ou I. Peixe, com E. Brilhante, E. Crescente, com E. Jabuti, com I. Saci, com I. Ave, com E. Ali, com I. Muito bem. Depois nós vamos fazer a página 113. Acompanhe com a professora. Pediu para você ler essa tirinha que está aí no texto. Então, vamos ler a tirinha primeiro. Neste capítulo, lemos e escrevemos relatórios de observação científica. Verificamos que os indígenas brasileiros utilizam métodos de conhecimento empírico que são próprios da sua cultura, não foi? Joia! Vimos também que existem várias formas de fazer ciência. Pode ser fora do laboratório, utilizando objetos do dia a dia, observando a natureza, olhando as estrelas. Agora vamos conhecer um grande cientista, o Isaac Newton. Para isso, leia a tirinha a seguir. Como ela não tem palavras, nós vamos interpretá-la. Ele estava fazendo a sua leitura, observa, de repente caiu o que na cabeça dele? Uma maçã. Ele observou a maçã e teve uma ideia de como essa maçã caiu na cabeça dele. Ele foi para casa para fazer o quê? Para relatar. E aí, com essa maçã, o que ele criou? Newtons, doces e tortas de maçã. Através da maçã, ele pensou o quê? Que poderia criar o quê? Uns doces e tortas e agradar todo mundo. Muito bem. A história da tirinha retrata Isaac Newton. O que ele estava fazendo no primeiro quadrinho? Ele estava estudando ou lendo. O que aconteceu enquanto ele estava sentado embaixo da macieira? Uma maçã caiu na sua cabeça. Muito bem. Como Isaac Newton era um cientista, ele deve ter formulado várias perguntas ao longo da vida e, a partir delas, realizar experimentos, com certeza. Em qual quadrinho está representado o momento que ele tinha uma dúvida? Foi nesse terceiro aqui, ó. Olha como que ele está coçando a cabeça aqui, pensativo. Ele está com uma dúvida, tem uma estrelinha até saindo aqui, ó. Parece que machucou a cabecinha dele. Depois, no quarto quadrinho, o que indica que ele teve uma ideia? Foi a lâmpada. Quando aparece uma lâmpada nos quadrinhos, significa que o personagem teve uma ideia. Depois, de acordo com a tirinha, qual foi a ideia que esse cientista teve? Ele criou alguma coisa com essa maçã? Criou. O que ele criou? Fazer doces e tortas. Olha que delícia. E ainda vai ganhar um dinheirinho, né? Considerando o final da história, qual foi a pergunta que o Isaac Newton fez? Primeiro, vamos ver. Por que as maçãs caem? Não. Ele nem sabia que ela ia cair. Por que essa maçã caiu na minha cabeça? Será que ele perguntou foi isso? O que posso fazer com as maçãs que estão caindo das árvores? No caso aqui, o que ele tava uma ideia? O que ele podia fazer com aquela maçã? Então, essa é a pergunta básica. Tanto que ele ficou olhando para a maçã, o que ele podia fazer com ela? Como é possível saber como as maçãs vão cair? Não, ele não perguntou isso, não. Ele ficou na hora que ele estava com a maçã, olha aqui esse quadrinho. Ele ficou olhando para a maçã, o que ele podia criar com ela. E ele acabou descobrindo o que ele poderia fazer com ela, não é mesmo? Ele pôde criar o quê? Tortas e doces. E além do mais, além de criar tortas e doces, podia agradar a população e ainda ganhar um dinheiro vendendo as tortas e os doces, não é mesmo? Não deixe de fazer a correção, tá bom, meus amores? Um bom trabalho para vocês e até a próxima!
Um grande beijo!